Bom, olá a todos. Estou dando continuidade aqui àquela sériezinha que eu estou fazendo sobre Jesus antes de Jesus. Alguns personagens que podem ter ajudado na história da composição do Novo Testamento. Deixa eu só fazer um aviso aqui que eu não fiz no outro vídeo e acabou me gerando alguns atritos. Cadê? Que pulei sem querer. Nesse vídeo, só para deixar bem claro, eu vou estar analisando paralelos entre os evangelhos e escritos anteriores ou seculares, ou seja, nem sempre são só anteriores, a fim de analisarmos o que tem de histórico no Novo Testamento. É uma separação daquilo que é histórico e daquilo que pode ter sido tomado de outros personagens, ok? Nós já vimos no vídeo anterior, eu falei de alguns Jesuses, né? No caso, alguns Yeshuas. Inclusive tem outros, mas eu estou fazendo esporadicamente. Eu falei do Yeshua ben Estada, aqui algumas citações do Talmud, do Yeshua ben Pandira, que inclusive entrou em Jerusalém, montado num burrinho, multiplicou pães, etc., fez milagres. Fiz até umas tabelinhas aqui para quem estava acompanhando poder ver, aqui ó, todos os paralelos. E um Jesus mencionado lá por Joséfo de 40 anos antes da guerra começar. Um Jesus que era só um homem que profetizou lá a queda de Jerusalém, ok? Então isso aqui é o que nós vimos no vídeo anterior. Agora, dando continuidade, vamos falar um pouco de Filon ou Filo de Alexandria. Filo de Alexandria foi um filósofo judeu helenista. Ele é do ano 20 a.C. até o ano 50 depois de Cristo. Ele teria nascido 20 anos antes de Jesus e morreu 20 anos depois da crucificação de Jesus, correto? Mas, no entanto, Filo nunca fala de Jesus nos seus livros, e seus inúmeros livros. Ele se refere sim a um Jesus simbólico que nós vamos abordar nesse artigo. Filon era um judeu helenizado que morava em Alexandria, no Egito, e ele ia frequentemente a Jerusalém por causa dos seus parentes. Então, apesar de ele morar em outra cidade, ele sempre ia a Jerusalém. E ele poderia ter encontrado com Jesus na rua, por exemplo, ou seus seguidores. Quem é aquele grupo de pessoas? É um grupo de pessoas que está seguindo um tal de Jesus Nazareno. Ou pelo menos ter visto, né, o tumulto que, segundo o Novo Testamento, Jesus causou na Páscoa, lá quando ele expulsou os mercadores do templo. Mas Filon nunca menciona nada de Jesus. Tanto que em debates sobre a historicidade de Jesus nunca é citado Filon. Estranho, né? Filon viveu numa época em que o cristianismo ainda não existia, ou não era conhecido. Ainda não existiam os evangelhos como nós temos hoje, e nem ninguém sabia ainda, ou tinha ouvido falar de Jesus Cristo. No entanto, um de seus livros, Filon menciona um Jesus pré-cristão. Nesse livro aqui, ó, eu vou citar só a partir da parte grifada em diante. Ó. Eis um homem cujo nome é Oriente, uma novidade em denominação, se considerá-lo como dito por um homem que é composto de corpo e alma. Mas se você olhar para ela como aplicado a esse ser incorpóreo, que nenhum aspecto é diferente da imagem divina, note que esse ser aqui, idealizado por Filon, ele é semelhante na imagem divina, né, semelhante a Deus, então você vai concordar que o nome do Oriente foi dado a ele com grande felicidade, pois o Pai do Universo o fez surgir como um filho mais velho. O que é um filho mais velho? É o primogênito, né, o primórdio de toda a criação. Aqui em outra passagem ele chama de primogênito, é aquele que nasceu imitando os caminhos do seu pai, criou espécies tais e tais segundo os seus arquétipos. Então quem quiser pausar o vídeo aí desde o comecinho, essa é a citação de Filon de Alexandria sobre a confusão de línguas, o seu livro, no capítulo 14, correto? Mas o que diz essa citação de Filon sobre Zacarias? Filon está citando aqui, no caso, sobre Zacarias 6, do versículo 11 e 12. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça de um sumo sacerdote Yehoshua. Yehoshua, para quem não sabe, é o mesmo nome de Jesus em hebraico, só que Jesus é uma contração, né? Yeshua. Mas até o nome é o mesmo. Filho de Jeozadak, diga-lhe, assim que Deus dos exércitos, aqui está o homem cujo nome é Oriente, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo de Deus. Então ele está citando isso daqui de Zacarias. Só que tem um detalhe, Zacarias aqui no caso, ele está falando do sumo sacerdote Josué, que havia na época. Havia um sumo sacerdote que voltou lá da Babilônia, e foi quem reconstruiu o templo. É disso que o profeta Zacarias está falando. E sem ser um texto cristão, porque Filon não era cristão, esse texto de Filo, elaborado em torno de um sumo sacerdote do Antigo Testamento chamado Jesus, que tem o mesmo nome do personagem lá da Bíblia, ele está em perfeita sintonia com os textos cristãos anteriores aos evangelhos, como por exemplo as cartas de Paulo e aos Hebreus. Então essa análise aqui que Filon faz desse personagem fictício inspirado lá no sumo sacerdote Jesus, ou Josué, ou Yehoshua, não importa como você queira chamar, lá de Zacarias 6, ele tem uma harmonia, um paralelo muito grande com as epístolas do Novo Testamento, como eles entendiam Jesus. Filon interpretou a Bíblia usando elementos da filosofia de Platão, que seria o demiurgo. O demiurgo eu mostro ali embaixo depois o que era,
é uma concepção de um Deus menor, e Platão é o Deus criador dos hebreus. Por exemplo, aqui o verbo seria ungido, isso aqui é de Filon. O ideal da natureza, o Adão celeste, é a doutrina da encarnação do verbo, tomando a forma humana. O verbo é o intermediário entre Deus e os homens. Diz ainda que o verbo é o pão da vida. Você vê isso tudo aqui nas epístolas, aqui, Evangelho de João, o verbo se fez carne. É o mesmo que Platão falou lá de Demiurgo. O verbo ou seja, seria a encarnação do verbo. O verbo é ungido. Aqui em Coríntios, Paulo falou numa analogia que Jesus seria o novo Adão, ou o último Adão. Um Adão em espírito vivificante, né, que é do céu, um Adão celeste. É parecido com o que Filon falou aqui, o Adão celeste. É o pão da vida, está lá no Evangelho de João. Jesus disse que era o pão da vida. Então vocês notaram, o verbo é o intermediário entre Deus e os homens. Também está no Novo Testamento, que Cristo é o caminho que leva ao Pai, o intermediário entre Deus e os homens. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então toda essa concepção aqui de Filon de Alexandria, dos seus livros, que ele se inspirou em Platão, que falava de um demiurgo, tem muita semelhança com o que a gente vê nos escritos do Novo Testamento. Enfim, não tem nada de novo. Filo de Alexandria, apesar de ter... Só um detalhe aqui essas citações de Filo, ele não está falando do Novo Testamento, tá? Ele não era cristão, e não tem nada que prove que ele estava falando do próprio Jesus, ok? Filo de Alexandria, apesar de ter contribuído muito para a construção do cristianismo, ele nega a existência de Cristo. Escrevendo sobre Pôncio Pilatos e sobre a sua atuação como procurador da Judéia, diz Filon que era um homem duro e tão desumano quanto Tibério. Então aqui você vê que Filon chegou a falar de um personagem real que tem no Novo Testamento chamado Pôncio Pilatos. Era um homem desumano que nem Tibério. A vida de um ou menos judeus para ambos era coisa de pouca importância. Então Pilatos era um ser terrível. Então Filon faz de Pilatos um carrasco e mostra que ele, em Jerusalém, agia com carta branca. Além disso, as reações de Pilatos com Tibério eram quase fraternais, e ele era um delegado de absoluta confiança do imperador. Mas ele não faz nenhuma referência ao julgamento de Jesus, o que é bem estranho. E não foi só Filon, se você pegar outros historiadores, como por exemplo Suetônio, que fala lá dos 12 César, ele fala até da crueldade dos imperadores romanos, que mataram esposa, filhos, mas não sei quem, tratavam os judeus como animais, e você não vê nenhuma referência que comprove o Novo Testamento. Filon também fala dos essênios, da sua doutrina comunal, sem mencionar para nada o nome de Jesus. Quando ele esteve em Roma para defender os judeus perante o imperador, Filon fez os relatos mais diversos de acontecimentos ocorridos na Palestina. Até coisas impressionantes Filon falou. E não falou nada sobre Jesus. É importante lembrar que Filon foi um dos maiores intelectuais do seu tempo, que estava muito bem informado, e que ele jamais omitiria uma vida tão curiosa e tão trágica como a de Jesus. Nem que seja uma linha, ele teria dito, tinha um profeta lá, Galileu, que causou tumulto, irritou os judeus e foi crucificado na véspera da Páscoa. Mas Filon não diz nada. E Filon não faz apenas a citação de Jesus, mas também dos personagens, como por exemplo os apóstolos, José, Maria, Paulo, etc, etc, etc. É muito comum nos fóruns onde se debate o cristianismo, os apologistas citarem como prova existencial de Jesus livros e documentos ou outras composições literárias produzidas por pessoas intelectuais de época. Muitos dos debatedores nunca leram nada a respeito da autoridade que eles apresentam, meu dedo escapou, como testemunha do fato. Se Jesus realmente tivesse existido, a igreja não teria necessidade de falsificar os escritos desses escritores e historiadores. Haveria certamente uma farta e autêntica documentação a seu respeito, detalhando a sua vida, as suas obras, os seus ensinos e a sua morte. Por que você está dizendo isso, Ronaldo? Porque de outros personagens tem, como nós vamos ver agora no próximo. O próximo que a gente vai ver é Vespasiano. Aqueles que omitiram, se tivessem de fato existido, teria sido por eles abundantemente falado. Os mínimos detalhes da sua maravilhosa vida seriam objeto de vasta explanação. Então ninguém estaria discutindo, por exemplo, hoje se Jesus existiu ou não. A gente estaria discutindo, por que Filon disse uma coisa e Joséfo disse outra? Mas não é a questão, o cerne da questão. O cerne da questão ainda é a existência histórica. Então só uma tabelinha aqui. O demiurgo de Filon era um verbo encarnado, um Adão celeste e um Deus menor, um demiurgo. Alguns filósofos do iluminismo, como por exemplo Voltaire, que foi o mais importante, ele chegou a teorizar que Filon possa ter sido um dos autores dos evangelhos, ou que a sua obra tenha servido de base. O demiurgo de Platão. Porque Filon escreveu uma obra chamada Bons Serafes, baseado nesse demiurgo aqui, o Deus menor. E essa obra estranhamente sumiu. Só que Voltaire acreditava que essa obra de Filon teria sido basicamente
uma das fontes do Novo Testamento. E por isso que ela tem assumido, porque a igreja pode ter dado um fim nela, para ninguém comparar as duas. Já outras pessoas teorizam que pode ter sido José o autor do Novo Testamento, um dos primeiros que fez um rascunho, um esboço do Novo Testamento, e não Filon. Por que, Ronaldo? Vamos falar um pouco agora de José. José nasceu em Jerusalém por volta do ano 37 depois de Cristo. Era de uma família de aristocracia sacerdotal. Notem que ele nasceu 37 depois de Cristo. Ele teria visto Cristo na infância dele. Os apóstolos, Pedro, Paulo, as confusões lá em Jerusalém. Mas ele não cita nada. Aos 30 anos ele chegou a participar da revolta judaica contra os romanos, em 66 a 67, como líder militar na Galileia. Ele profetizou que eles não seriam vitoriosos. José também era meio profeta. E ele se aliou ao imperador romano Vespasiano, que fez dele o seu protegido. Quando a vitória dos romanos se tornou evidente, Joséfo preferiu ser capturado pelos romanos do que participar de um pacto suicida entre os seus companheiros. De prisioneiro, rapidamente ele se tornou um protegido, do general, que depois se tornou imperador, Flávio Vespasiano, e do seu filho Flávio Tito. Daí que ele adotou esse nome, Flávio. O nome dele parece que era Yosekai, alguma coisa assim. Perdão, eu não vou lembrar de cabeça agora. Era bem Matatia. Enfim, aí ele mudou o nome dele para Flávio Joséfo, em homenagem à dinastia dos Flavianos, porque ele era protegido por Flávio Vespasiano e Flávio Tito. E devido a isso adotou o nome deles. Pouco depois da queda de Jerusalém, ele seguiu Tito até Roma e lá recebeu a cidadania romana, uma pensão, e assim como livre acesso à corte de Tito e Domiciano. Joséfo passou então a morar em Roma, onde ele compôs o seu trabalho. Esse aqui é um dos trabalhos dele, a história dos Hebreus. Tem também a Guerra dos Hebreus e vários outros livros que Joséfo escreveu, tá? E Joséfo entendia que Tito, o filho de Vespasiano, era o filho do homem profetizado por Daniel, que viria sobre as nuvens trazer juízo sobre Jerusalém. Nessa passagem aqui de Daniel, eis que vinha nas nuvens. O que é nas nuvens? Eu já falei nos vídeos de preterismo, que é causando destruição. Como o filho do homem. Quem que seria o homem? Seria Vespasiano. Quem que seria o filho do homem? Seria Tito. Então, Joséfo teve essa impressão. Aqui, ó, vocês podem ver. E só um detalhe, não foi só em Daniel que ele se baseou, foi também em Isaías, tá? Só para deixar claro antes que alguém venha criticar o vídeo. No seu livro A Guerra dos Judeus, no livro 6, capítulo 5, ele diz o seguinte: o que mais incitou a guerra foi um oráculo ambíguo. O que é um ambíguo? É de dupla interpretação. Que nem eu falei já em outros vídeos, uns acham que a semana de Daniel termina em Tito, outros acham que termina em Antíoco Epífane. Então, Joséfo entendia que era um oráculo ambíguo, que tinha um duplo comprimento. Também registrado nas suas escrituras, afirmando que naquela época um dos seus se tornaria o senhor do mundo. Aqui ele está falando dos judeus. Eles interpretaram alguém como de sua própria raça, um judeu. E muitos dos seus sábios enganaram-se na sua interpretação. Todavia, o verdadeiro significado do oráculo era a soberania de Vespasiano, que foi proclamado imperador em solo judaico. Então ele entendia que Vespasiano era o Messias, o filho do homem profetizado, e que os judeus teriam se enganado. Esse era o entendimento de José. Até porque quando Vespasiano foi proclamado imperador, ele estava lá no cerco de Jerusalém. Aí Nero morreu ou se suicidou, não me lembro agora de cabeça. Aí alguém foi correndo lá no campo de batalha e falou para Vespasiano: tu és o imperador. E um detalhe, Joséfo tinha profetizado para Vespasiano que ele seria proclamado imperador. Vespasiano até riu, ele não acreditou. Então Joséfo, por ser um profeta e por ter um bom entendimento, ele entendeu que esse oráculo do Filho do Homem se cumpria em Vespasiano, correto? Ele então via Vespasiano e Tito como Messias ungidos por Deus. Até porque não seria a primeira vez que Deus elegeria um gentil como seu ungido. Então isso também serviu de base para Joséfo, porque você pega aqui em Isaías, Deus já tinha em outra ocasião chamado um gentil de ungido, que era Ciro, o rei da Pérsia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Messias, é a mesma palavra, ungido, Messias. A Ciro, o rei da Pérsia, um rei pagão, a quem eu tomo pela mão. Então, como Deus já tinha chamado um rei pagão de Messias, ungido, ele achou que o Messias esperado então poderia muito bem se cumprir no imperador gentil, Vespasiano, e no seu filho Tito. Até que ponto isso é verdade, ou a crença realmente de Joséfo, nós não sabemos, nós estamos só especulando. Mas estranhamente, algumas coisas da vida de Vespasiano são similares às narrativas dos evangelhos. Como se alguém quisesse imortalizar o imperador Vespasiano como um deus, o culto imperial. Os imperadores romanos eram cultuados como divos, seres divinos. E após sua morte, eles eram deificados pelo Senado. Isso era o culto imperial. O imperador era um deus, um divo, um ser divino. Essa aqui é uma moeda de Vespasiano, tá?
E as últimas palavras do imperador, aqui eu coloquei entre parênteses, que eu não me lembro se foi Vespasiano ou foi Constantino. É porque é tanto imperador, pessoal, às vezes é tanta coisa que a gente estuda, às vezes a gente fica fazendo esboço assim de cabeça, eu me atrapalho um pouco, tá? Mas teve um imperador, um dos dois falou assim: eu achei que eu tinha me tornado um deus. Por quê? Porque era comum no culto imperial romano o imperador ser visto como um ser divino, um deus. Tanto que na hora da morte, às vezes eles se decepcionavam, né? Enfim. Então, em torno desse mito de que o imperador era um deus, né, de lendas ele era um divo, era comum que lendas surgisse em torno do imperador, o que é bem comum em alguns regimes ditatoriais, onde o líder é visto como um ser divino. Por exemplo, o líder da Coreia do Norte, lá, o Kim Jong-un, ele induziu o povo a acreditar que ele não faz necessidades fisiológicas, cocô, fezes, essas coisas. E as pessoas acreditam mesmo. Ele é um sol, que se você chegar muito perto dele, você se queima. Se você se afastar muito, você se congela. Então isso é comum em muitos povos, as pessoas criarem lendas para deificar ou divinizar o líder, o governante, o ditador, o imperador, etc, etc, etc. E Vespasiano também, ele não ficou imune a isso. E era comum ele ser visto como um divo, um curador e um milagreiro. O cronista romano Tácito, que escreveu por volta do ano 100 até 110 a obra La Historiae, apenas os 4 primeiros livros e 26 capítulos do 5º livro dessa obra sobreviveram, cobrindo os acontecimentos do ano 69 e 70, bem na época da queda de Jerusalém. Então a obra completa provavelmente devia abranger um período muito maior. Ele escreveu o seguinte: o autor romano Suetônio, que escreveu a Vida dos 12 Césares, conhecido como Vida dos 12 César, ele escreveu um conjunto de 12 biografias, que vai desde Júlio César até os 11 primeiros imperadores romanos: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitério, Vespasiano, Tito e Domiciano. Então, a semelhança de Joséfo, do que Joséfo escreveu, esses dois historiadores, Tácito e Suetônio, eles escreveram também sobre Vespasiano cumprir a profecia do Messias que viria da Judeia. Ou seja, eles também escreveram que ele era visto como um Messias, um ser divino, um divo e um milagreiro. No entanto, como eles escreveram depois de Joséfo, é possível que eles tenham tomado Joséfo como base, tá? O Tácito escreveu o seguinte: é possível que as misteriosas profecias já circulassem, as profecias do Messias, e que portentos e oráculos prometessem a púrpura a Vespasiano e aos seus filhos. Mas foi só depois da ascensão dos Flavianos que nós, os romanos, acreditamos nessas histórias. Então você viu, os romanos passaram a acreditar na concepção de um Messias, não por causa de Jesus, até porque Tácito nunca citou Jesus, mas por causa de Vespasiano e do seu filho Tito. Aqui, ó, Vespasiano e seus filhos. Já em outro momento, Tácito escreve: a maioria estava convencida que as antigas escrituras dos seus sacerdotes, que seriam os judeus, referiam-se ao presente precisamente e o tempo em que o Oriente triunfaria, e da Judéia surgiriam homens destinados a governar o mundo. Mas essas misteriosas profecias referiam-se a Vespasiano e a Tito. Então vocês notaram que Tácito tem o mesmo entendimento que Flávio Joséfo? Que as profecias dos judeus, das escrituras lá da Judéia, não era uma profecia que se referia a Jesus ou a algum outro judeu, mas a Vespasiano e Tito. Já em seu Suetônio diz o seguinte: uma antiga superstição era comum no Oriente, que da Judéia viriam os governantes do mundo. Essa previsão, como mais tarde se provou, dizia respeito a 2 imperadores romanos, Vespasiano e Tito. Mas os rebeldes judeus, os malvados, leram como se referindo a eles próprios. Assassinaram o procurador, eliminaram o legado consular da Síria, que veio para ajudá-lo, e arrebentaram uma águia. Conclusão: verificamos que a procura por salvadores não era só dos judeus. Não só Joséfo, mas também os autores Tácito e Suetônio fizeram questão de enquadrar o imperador romano como um salvador e Messias. Aí fica uma pergunta: se já havia Jesus, por que eles não enxergaram em nenhum momento, ou citaram, que algumas pessoas entendiam que esse salvador era Jesus? Por quê? Por que eles enquadram esse Messias Salvador como Vespasiano e Tito? Os 3, Flávio Joséfo, Tácito e Suetônio. Então fica aí para reflexão. E Vespasiano era milagreiro também, segundo Tácito e Suetônio. Eu não vou ler todo o texto aqui, porque senão o vídeo vai ficar comprido. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já está aqui. Já está em 20 minutos. Eu vou ler só as partes grifadas. Aí quem quiser pausa o vídeo, dá uma lida, ou então eu coloco depois o esboço no blog, ok? Olha o que Tácito falou: que Vespasiano, certa vez, um dos plebeus de Alexandria, que era cego, prostou-se de joelhos e implorou que Vespasiano curasse ele, em nome do deus Serapis. Aí Vespasiano
se designou a molhar os seus olhos com um cuspe, e outro com uma mão doente. Por conselho do mesmo Deus, o Deus Serapis, pediu que o César lhe calcasse uma planta do pé. Aí Vespasiano cuspiu nas mãos, esfregou nos olhos do cego e o curou. E depois, com o homem atrofiado, a mesma coisa. Ele tocou na mão atrofiada do homem e a mão voltou a ficar boa. E o dia brilhou para o cego. Então aqui, só dando uma resumida, Vespasiano curou um cego, cuspindo no olho, e um homem com a mão atrofiada. Só que Suetônio também registra um episódio semelhante. Vou ler só a partir da parte grifada. Vespasiano restauraria os olhos, se ele cuspisse em cima deles, e daria força à sua perna, se ele dignasse a tocá-la com o calcanhar. Então Suetônio também registra, ainda que seja verdade ou só uma baboseira mítica que o povo criava, que Vespasiano curou um cego cuspindo nos olhos e curou um homem de uma perna que estava doente. Já o autor romano Diocácio também referiu aos milagres de Vespasiano em Alexandria, no Egito. Mas como esse autor é posterior, então ele pode ser até mais desconsiderado, porque ele pode ter usado Tácito e Suetônio como base. Cassius Dio, da história romana, também cita que Vespasiano fez uma cura, onde ele fala que ele curou um pisando na sua mão e outra pessoa cuspindo nos olhos. Então, resumindo, independente dessa lenda ser verdade ou não, ou se é considerado... alguns vão falar que é bobagem, que é só lenda urbana que as pessoas criavam. Eu também acho que era só uma lenda urbana. Eu não vejo Vespasiano como milagreiro, não. Mas independente disso, esse é considerado o milagre mais bem documentado da história, porque vários historiadores citaram. E nenhum historiador citou Jesus, que fazia supostamente milagres, curava pessoas, andou sobre o mar e causou um tumulto em Jerusalém, o que é bem estranho. E essa cura de Vespasiano se assemelha muito ao que diz aqui o Novo Testamento. Aqui, ó. Segundo João, Jesus curou um cego de nascença, cuspindo, né, na terra, e fez uma saliva e esfregou nos olhos do cego. E segundo Lucas, Jesus também curou um homem com uma mão atrofiada. Então, será que realmente essas narrativas dos evangelhos são tão originais assim? Ou será que elas tomaram por base uma lenda já conhecida? Fica aí para reflexão. Já o autor americano Atwill, eu já falei sobre ele, eu tenho um vídeo aqui sobre ele, eu vou botar aqui no final, na tela final. Ele acredita que todo o Novo Testamento foi uma obra composta baseada na lenda dos Flavianos, da dinastia dos Flavianos, né, que seria Flávio Josefo, Flávio Tito, Flávio Domiciano, enfim, assim por diante, para imortalizá-los como deuses, por causa do culto imperial, que eles queriam ser imortalizados como divos, deuses, seres divinos. Por exemplo, Josefo narra que ao chegar em Jerusalém, um dos navios romanos afundou no mar Mediterrâneo, próximo à costa, e Vespasiano mandou outro navio resgatar os soldados, dizendo assim: eis que eu faço de vós pescadores de homens. Lembra muito essa frase que está aqui no Evangelho de Lucas, ó, quando Jesus chama os apóstolos, ele diz para eles, ó, eis que eu faço de você um pescador de homem. Não é coincidência que Vespasiano tenha dito a mesma frase? Alguns vão falar assim: ah, Ronaldo, mas Vespasiano é depois de Cristo, ele é do ano 70. Então eu acho que Vespasiano é que copiou o Evangelho, Ronaldo, e não ao contrário. Realmente é uma teoria mais aceita, não é um bom argumento, porque Vespasiano é depois de Jesus. Só que tem um detalhe: Vespasiano é registrado por vários historiadores, Jesus não. Aí fica uma confusão aí. Em outra ocasião, durante uma rebelião judaica, os romanos encurralaram os rebeldes em um precipício e empurraram. Uma legião de soldados, né, porque eram muitos. Então, ó, uma legião, chame-nos legiões, porque somos muitos. Vocês estão vendo a similaridade? Aí os soldados encurralaram os rebeldes judeus, a legião romana no caso, chamando os judeus de porcos e endemoniados. Coincidência? Já a passagem que nós temos no Novo Testamento, que é parecida com isso, que é os endemoniados gesarenos ou gadarenos, depende do evangelho que você tomar, Marcos ou Mateus, porque parece que um faz uma correção do outro. Deixa eu até colocar aqui o outro termo. Essa passagem é geograficamente impossível, porque tanto Gedara quanto Gadara, elas ficam quilômetros do mar. Não teria como Jesus ter precipitado os porcos no mar, nem em Gesara e nem em Gadara. Tanto que até as Bíblias de estudo comentam isso. E coincidentemente, essa passagem lembra muito a passagem ali de Josefo, quando os soldados romanos encurralaram os judeus, lembrando que aqui também está no versículo: chame-nos legiões, porque somos muitos. E os soldados já falaram que os judeus eram porcos e endemoniados, ou seja, espíritos imundos, e precipitaram os judeus no mar. E aí, será que uma passagem não foi tomada da outra? Lembrando que essa da Bíblia é improvável geograficamente.
Então fica aí para cada um refletir e tirar suas conclusões. Eu vou deixar na tela final desse vídeo esse vídeo aqui da conspiração flaviana, que vai mostrar essas passagens e até outras de Joséfo que tem paralelos com o Novo Testamento, como por exemplo o ladrão da cruz. Joséfo tem uma história parecida lá com o bom ladrão lá de Lucas, tá? Então fica aí para reflexão. Eu vou terminar aqui com Joséfo, aí depois eu parto num outro vídeo, aleatoriamente, sobre outros personagens antes de Jesus ou seculares que têm registro histórico, tá? Será que o Novo Testamento toma parte da história de Vespasiano para imortalizá-lo como um deus, um divo, um ser divino? Aqui é a tabelinha que eu sempre faço, ó. Vespasiano curou um cego cuspindo, Jesus também. Curou um homem com uma mão atrofiada, Jesus também. Fez dos homens pescadores de homens, Jesus também. Mandou os judeus endemoniados para o mar, Jesus mandou os porcos endemoniados para o mar. Perdoou um ladrão na cruz, Jesus também. Será? Então fica aí para reflexão, tá? O vídeo já está meio comprido, no próximo vídeo eu abordo o próximo tema. Paz a todos.